Olá, estamos de volta para mais um bate-papo com gente que acontece. E hoje, recebendo com muito prazer a visita do Alex Fonseca. Alex, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Estamos aqui, cara. O Alex, estamos juntos, como diz aí, com certeza. O Alex é um grande comunicador, é uma pessoa que trabalha com arte, com música e, entre outras coisas, conversa conosco sobre aquilo que nos une. E eu nem preciso dizer a você o que é que nos une. Nós temos algo na trajetória que é parecido, que é o rádio. O rádio, com certeza. Alex, você é de São João, veio pra cá, casou-se e aqui fez família. Eu quero mandar um abraço para a turma que está assistindo a gente aí, para você também, né? Para os contra-regras aí. Eu sou de São João del Rei, eu nasci em São João, comecei a trabalhar com rádio em 1994. Na verdade, eu passei minha adolescência imitando pessoas e brincando com a minha voz. Verdade. Então eu ia para as festas, para os encontros, imitava o Silvio Santos, imitava o Clodovil, imitava uma galera de gente. Você tem que trabalhar com rádio. Você tem que trabalhar com rádio, você tem que trabalhar com rádio. E aí, cara, eu acreditei nisso, né? Falei assim, se mais de um tá falando que eu tenho que trabalhar com rádio, eu vou tentar trabalhar com rádio. E eu fui atrás da Meire, que era a diretora, proprietária da Rádio Emboabas, e só que o meu foco era trabalhar na FM, né? Que a FM era um lugar mais maneiro para trabalhar. E aí eu fui fazer técnica no rádio AM, né? Eu falei assim, quero rádio. Eu tinha um preconceito com rádio AM, hoje não, hoje muito pelo contrário, inverteu-se. Eu prefiro rádio AM do que rádio FM, apesar de que a FM está se tornando AM cada vez mais, né? Vou te explicar por que eu penso dessa forma. Aí foi engraçado porque eu aprendi a técnica, né? Um cara muito simples. Eu chegava lá às 5h30 da manhã, ia ligar o transmissor e atravessava tipo um brejo. Aí a hora que eu chegava assim dentro do transmissor, era perereca voando pra tudo quanto é lado, sapo, aquela barulhada toda. Eu morria de medo daquilo, que a gente tem umas fobias, né? Ligava o transmissor, saía correndo do transmissor e ia lá pro rádio. Aí a primeira coisa, porque eu comecei a fazer técnica. E para quem não sabe, transmissores antigos de AM ficavam no brejo. Ficava no brejo, porque era lugar baixo, né? Porque ondas médias, elas propagam melhor de baixo para cima, né? Do que de cima para baixo. Aí, cara, foi muito interessante porque fui fazer técnica, eu doido para falar no microfone. Não falava porque ia chegar meu momento. E eu assistindo o cara e tudo, né, aprendendo com ele. E já era um momento onde se fazia técnica e locução juntos, por mais que fosse rádio AM. Aí, a primeira coisa que eu falo no microfone é: bom dia, telespectadores, que não sei o que tem. Telespectadores pro rádio, né, cara? Foi assim, foda, né? Aí eu peguei, não me atentei a isso, pra mim eu tinha arrasado, né, aquela coisa toda. Aí a hora que eu fechei o microfone, o técnico, o locutor que estava me treinando, falou assim: telespectador, Alex? Foi muito engraçado, muito interessante, né? Você me contou inclusive que houve personagens, o que aliás é bem típico do rádio, não é isso? Sim. Aí de São João del Rei, nós fomos para Passos. Em Passos eu tive uma abertura muito boa e trabalhei na Rádio Passos AM. E lá na Rádio Passos eu fui trabalhar com um programa de moda de viola. E foi muito interessante porque eu não gostava, assim, claro que gostar é relativo, né? Eu gostava de moda de viola, sim, mas eu não sabia que gostava, né? Porque a gente tinha nessa época um preconceito com o sertanejo. Todo mundo tinha um certo preconceito, inclusive o próprio rádio tinha horário para o sertanejo. O sertanejo era até às 8 da manhã. De 8 às 9 era MPB, até o MPB também tinha um certo preconceito. E depois que rolava o rock, o pop, o dance music e daí por diante. E eu fui para a Passa ainda com essa mentalidade fechada do sertanejo e fui fazer justamente raiz. E como eu sempre fui muito criativo, falei assim: vamos fazer dois personagens. Aí eu fazia o Zé da Roça, que imitava mais ou menos o Jacinto. E tinha um urso do desenho animado que era assim: manhã, você tá querendo que minha filha? E aí eu brincava com esse Zé da Roça e eu fazia o Zé do Rodeio, que eu falava: tenho loira, tenho ruiva, todos me chamam de Garanhão.
Onde está você, morena, pra eu mudar de opinião? Aí eu brincava, era eu e mais esses dois personagens fazendo o programa, né? E aí, cara, o rádio era um rádio AM. E eu era fascinado com aquilo, porque no rádio AM a intimidade com o ouvinte é fantástica. E o ouvinte, ele me mandava bolo, pão de queijo. Eu comia de tudo no estúdio, porque o pessoal mandava pra gente esses agrados, né? Era muito interessante. Bom, aí de Passos, a minha esposa fez um concurso pra Caixa, passou na Caixa, aí a gente veio pra cá, nós fomos pra Pitangui. Aí em Pitangui eu tive tempo de amadurecer um outro negócio dentro do estúdio, eu sempre criando, porque eu acho que a vida é movimento, né? E eu criei um sistema de rádio corporativa para ambientes, rádio indoor, onde a gente trabalha de forma imersiva dentro de um ambiente, com uma comunicação legal dentro do ambiente, com uma publicidade, com dicas, ofertas, promoções, música de qualidade, o que o cliente quiser que roda dentro do ambiente dele a gente vai fazer, né? De Pitangui, nós viemos para Passos, mantive a minha carta de clientes de rádio corporativa, graças a Deus consegui uma carta boa de clientes, e aqui eu fui conquistando mais espaço para esse mercado de rádio, né? Então eu trabalho hoje com rádio, eu tenho várias rádios dentro de vários ambientes. Isso eu posso dizer que é uma tendência disseminada no mundo inteiro, é isso? E que no Brasil acontece e é muito difundida, mas ainda com um mercado que eu acho que pode ser ampliado ainda, não é? Sim, infelizmente no interior a gente tem muitos problemas com prostituição de mercado, infelizmente. Então, até esses dias eu vi um desabafo, eu sigo um grupo de locutores no Facebook, eu vi um desabafo de um locutor falando sobre profissionais. Então tem profissionais e profissionais, né? Tem aquele cara que tem a voz boa e o fulano falou, se a voz tem uma voz boa, vai ser locutor. Ele vai ser locutor, ele compra um microfone, hoje é fácil, uma interface de áudio, tudo bem. Eu fiz isso no passado, mas eu nunca prostituí mercado de ninguém. Quando eu comecei a produzir um jingle, eu cobrei um preço justo que era pra mim, sabe? E um preço justo pro mercado também. Então eu comecei com um jingle a R$400, eu lembro exatamente quando eu fiz esse jingle, foi em 1998. Foi o primeiro jingle que foi da Passarela Calçados, lá de São João del Rei. Criei a trancos e barrancos, foi difícil, foi complicado, mas eu dei conta e vendi o jingle por R$400, enquanto tinha gente que fazia umas coisinhas lá por 30 conto, 40 conto, 50 conto. Então acho que o que tem que se fazer é valorizar o seu produto, e eu valorizo. Então infelizmente, no interior é muito difícil a gente vender. Hoje eu vendo um spot aqui em Divinópolis em torno de R$200, R$250, um spot, com qualidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e eu garanto que tem, porque eu faço o trabalho diferenciado, não é só uma locução, eu sou artista de voz hoje, eu me considero artista de voz e eu vendo essa ideia. Então o mesmo spot que eu vendo aqui por R$250, eu venderia em São Paulo por R$1.000, R$2.000, R$3.000, depende do que vai rolar. E inclusive um off meu em São Paulo dá para vender por R$1.000, e aqui eu vendo às vezes por R$100 um off para VT. Então, mas eu tenho que entrar na onda, porque se eu tento vender dentro de Divinópolis um spot por R$1.000, eu estou fora do mercado. Então, eu não prostituo o meu mercado, mas eu sigo até onde eu sei que eu consigo nadar. Isso é importante para a gente enxergar. Essa questão do rádio me leva a pensar que nós que gostamos do rádio não achamos que ele vai desaparecer, mas mudar, ele está mudando e bem rapidamente. Até nesse mesmo grupo de locutores do Facebook, eu achei bem interessante, lançou-se uma pergunta assim, o rádio vai morrer? E eu fui um dos que respondeu, eu falei, morrer não, mas migrar sim. Eu acho que o rádio, como a gente conhece, ele vai acabar, entre aspas, né? Eu acho que o rádio vai se tornar rede, e ele vai deixar de ser frequência de FM, de AM ou qualquer outra frequência. Ele vai ser digital e é código binário, é 0 ou 1, e isso é fato. Então, eu acho que o rádio ele vai ser rede, cada vez mais rede. E as rádios de interior, infelizmente, elas vão tender a desaparecer. Quando o carro tiver rede de internet, eu acho que o rádio, nesse momento, ele vai sofrer muito, porque, principalmente os rádios de interior. Porque o que é preferível a gente ouvir? Uma rádio de uma capital
onde se paga melhor o locutor, onde os profissionais são mais valorizados, tem uma tendência a ter um conteúdo melhor. Eu mesmo ouço muito a Antena 1 de São Paulo, a Jovem Pan, né, até a 98 aqui de Belo Horizonte. Então eu acho que quando o rádio for para o carro e quando ele for para a rede como um todo, as rádios de interior vão ficar mais frágeis e vulneráveis. E aí vai sim entrar o podcast, o Spotify, o sob demanda vai aumentar mais ainda. E você fala em podcast, eu acho impossível não citar. Sim. Isso me parece uma tendência muito forte do mercado. Sim. O podcast é nada mais, nada menos do que um programa de rádio na nuvem, né? É isso. Então é o rádio migrando para a nuvem. E a vantagem do podcast é interessante, porque na Rádio São João del Rei, lá em São João, tinha um programa, na minha infância, não que eu gostasse, mas é por uma questão de nostalgia, programa do Compadre Vieira. E tinha também, acho que era em São Paulo, tinha o Zé Bétio, Sim. né? O Compadre Vieira era um caricato, e na época dele o rádio ainda era visto como artista de TV, o ator de rádio, o locutor de rádio era um artista como artista de TV. Eu lembro que ele ia para as vilas, para os arraiais e pedia um autógrafo, né? Ele tinha um paparazzi muito grande em cima dele. E eu gostaria muito de ouvir hoje o Compadre Vieira, o programa dele. Não porque eu gostasse, mas por uma questão de nostalgia. Talvez o Zé Bétio, eu não posso ouvir, porque não ficou na nuvem, não ficou registrado. Então o podcast traz isso, e isso é bacana demais. Se eu gravo um podcast hoje e deixo esses episódios na nuvem, eu permito com que ele tenha audiência a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer época. Então daqui 10 anos ele pode ser ouvido. E um projeto interessante, um dos motivos, aliás, pelos quais eu quis conversar com você, é um projeto para que pessoas comuns façam o seu próprio podcast. Como é que é isso? Cada vez mais as pessoas estão querendo gravar o seu programa de rádio, até por uma questão de vaidade, por uma questão de negócio, por uma questão de mercado. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, um médico, por exemplo, ele quer conquistar mais clientes, um médico dermatologista, né? Tá na moda dermatologia, né? Estética e tudo mais. Então, às vezes ele quer conquistar mais clientes através de um procedimento que ele faz, ele começa a criar um podcast. Nesse podcast ele vai dando dicas e ele vai fomentando o negócio dele para ele linkar com o consultório dele. Então cada vez mais isso tem acontecido com médicos, advogados, psicólogos, professor de inglês, tem aulas de inglês, as pessoas dão pílulas, né, de aulas num podcast para linkar com um curso online, às vezes que é pago. O podcast é gratuito, você fala, acessa lá a nossa página, faz a sua inscrição, e aí o pessoal paga lá um preço e tal. E tem sido muito usado para difundir isso também. Então hoje qualquer pessoa, qualquer adolescente, qualquer adulto, qualquer profissional pode fazer o seu podcast. E eu criei um canal que chama Fábrica de Podcast. E é justamente uma fábrica, onde a pessoa vai contratar abertura, encerramento, ela vai gravar o corpo do podcast, vai enviar para mim, eu vou editar e entregar o podcast para ela dentro dos padrões exigidos pelas plataformas. E isso ainda com um valor acessível, por exemplo, sim, com valor super acessível. Eu tenho um pacote que o cliente pode só contratar abertura e encerramento e ele faz o resto em casa, num editor. Ele pode contratar abertura, encerramento e vinheta de passagem e me enviar, igual você tem feito já comigo, me envia o áudio e eu monto o podcast no meu estúdio e entrego para eles via plataforma. Eu tenho um pacote onde ele pode contratar, isso ele paga uma vez só para um podcast, mas ele pode contratar um pacote mensal, um pacote anual, né? Vai de acordo com a demanda dele. E por falar em demanda, eu ouvi outra coisa muito interessante de você, que é a questão da música. Eu sei que você gosta de música e se preocupa não só em tocar e em cantar, mas em também viabilizar isso para outras pessoas. E aí a ideia da gravação da banda de garagem. Como é que é isso? Isso mesmo. Na verdade, há um tempo atrás eu pensava em ensinar como trabalhar num estúdio. Claro que eu tenho que aprender muito ainda, né? Mas eu trabalho com o estúdio desde 98, já passei muito aperto, não estou falando que eu sou doutor ou mestre, de forma alguma. Tenho muito que aprender. Mas o que eu aprendi nesses tropeços, eu posso ensinar para as outras pessoas, contribuir de alguma forma.
Com isso eu criei o curso Gravando Sua Banda em Casa, em parceria com a Escola de Música Vila da Música aqui de Divinópolis. É um curso super imersivo, onde eu ensino do zero como qualquer pessoa, músico, que tem um conhecimento de música, possa gravar sua banda em casa, do início ao fim, até entregar nos padrões para postar, para hospedar no Spotify ou em outras plataformas musicais que tem aí no mundo. Literalmente, aquilo que na nossa época de adolescente era possível, mas muito distante, que é gravar um disco, hoje é relativamente simples. Sim, hoje em dia é muito fácil gravar um disco. Existem muitas produções independentes e com qualidade fantástica, porque hoje a gravação ela ficou in the box, ela é dentro do computador. Hoje você não... É claro que antes de entrar no computador tem um analógico, então você tem uma interface de áudio que converte analógico, digital, você vai ter uma mesa, um microfone que é analógico, um instrumento que é analógico, você toca e converte para digital. Dentro do digital você tem emuladores, então hoje você tem compressores, equalizadores, câmaras de efeitos, limiters, expanders, gates, tudo dentro da máquina. Antes você precisava ter módulos, um módulo de compressão, um módulo de equalização, tudo externo, para você gravar às vezes numa fita, e você precisava de metros e metros de fita. Até a viabilidade de custo, a viabilidade de tempo, tudo maximizou e ficou muito mais fácil. Então hoje é muito fácil gravar uma banda em casa, basta ter conhecimento. E a gente conversava fora do ar aqui, a própria questão da qualidade do mercado fonográfico também vem sofrendo mudanças, é isso? Sim, com certeza. A gente tem que trabalhar para tentar mudar o cenário fonográfico do Brasil. Mudar, por que eu falo mudar? Porque as pessoas ainda ficam muito bitoladas em gravadora, em grandes estúdios e tudo mais. Então a gente tem que democratizar isso. Assim como está acontecendo com o rádio, com o podcast, né? Dá para democratizar isso e fazer um trabalho com excelente qualidade, gravando em casa, e daí a gente vai ter várias vertentes, vários estilos, vários naipes, né? E não só um dominando o mercado. E essa coisa de domínio de mercado é interessante. Na década de 80, 90, né, até antes, você dava nome a todas as bandas, né? Então a gente pegava e falava assim, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Scorpions, Bon Jovi. Hoje isso é difícil demais de você guardar esses nomes, porque hoje tem trocentas bandas sertanejas, trocentos bandas de rock. Claro que cada momento, cada país tem o domínio de mercado daquele momento, e o Brasil hoje está passando por um momento sertanejo, que é um momento fantástico também, um momento muito bacana, que já esteve no momento do pop rock nacional na década de 80, né, foi o auge, né, inicinho, meados de 90, ainda se manteve. Hoje o rock no Brasil, o pop rock não está tão em alta, mas ele está voltando devagarinho, o MPB está voltando com uma nova roupagem também. Então eu acho que isso está muito ligado a essa democratização da gravação. Alex, muito obrigado. Grande Foi um prazer gigante. Aqui. Esse foi o Alex Fonseca que conversou conosco sobre produção, sobre música, sobre podcast, sobre bandas de garagem. E foi mais uma entrevista na nossa sessão de conversas aqui na Boutique, que volta com outros assuntos interessantes de gente que acontece.